Pronto. Maravilha, então. Hoje estamos no MacGyver, modo MacGyver. Na gravação aí, se o Pedro vai gravar nossa aulinha, o Google acabou com nossa brincadeira, bicho. Sacanagem. Bom, senhores, hoje a gente começa nosso último capítulo, capítulo 32. E aí o capítulo 32, ele mistura algumas coisas. Ele vai fazer um pouquinho ali das equações de Maxwell, introduzir vocês às equações de Maxwell. As equações de Maxwell, vocês vão ter um contato muito mais violento quando vocês fizerem teoria eletromagnética, tá? Porque, na verdade, vocês já foram apresentados as equações de Maxwell. Todas elas, de alguma maneira. Tá? Só vai faltar um termozinho que nós vamos ver ele hoje. É um pequeno pedacinho de uma das equações lá. Só que essas equações que a gente vai ver hoje, elas estão todas na sua forma integral. Aí, lá em TE, você vai trabalhar com essas equações, vocês vão aplicar lá o teorema da divergência, teorema de Stokes, e aí vocês vão chegar na forma diferencial dessas equações, que é a forma mais usual que a gente tem, beleza? Porque as equações de movimento das coisas, todas elas são equações diferenciais, certo? Que é quando você toma o limite infinitesimal das coisas, do tempo, das distâncias, né? Enfim. Bom, deixa eu já compartilhar aqui e vamos embora. Tá, então hoje bora ver o tanto que a gente consegue ir para frente, o tanto que a gente consegue avançar, porque aí a gente pode deixar para a próxima aula um pouquinho só de conteúdo e o resto de exercícios. Bom, galera, bora começar com o seguinte. Bora fazer um resumão de todas as equações que nós vimos ao longo do semestre, né? Então, vou botar aqui, ó. Todas não, né? Só as equações que são relevantes para as equações de Maxwell. Resumo das equações. Bom, vou numerá-las. Vou botar aqui, ó. Equação 1. A equação 1 é a famosa lei de Gauss, que vocês conhecem, a integral do campo elétrico escalar dA, é igual a carga sobre ε0. Essa é a famosa conhecida lei de Gauss, né? Vou botar aqui entre parênteses, lei de Gauss. E o que ela quer dizer? Alguém pode me dizer? O que significa essa equação aí? É o fluxo do campo elétrico pela área. Isso. E o que isso significa? Se tiver fluxo? Tem carga na superfície. Dentro da superfície. É isso aí. Então, essa lei de Gauss, ela diz o seguinte: sempre que você tiver uma carga ou uma fonte de um campo dentro de uma determinada superfície fechada, vai existir um fluxo elétrico atravessando essa superfície fechada. Beleza? Essa é a lei de Gauss. Se você aplica essa lei de Gauss para o campo magnético, o que vai acontecer? Você vai ter uma integral, né, de área fechada de B escalar dA. E isso, galera, tem que dar quanto? Zero. Por quê? Porque o número de linhas que sai é igual ao número de linhas que entra. E a linha do campo magnético é fechada. Exatamente. Ou seja, não existe uma fonte pontual para o campo magnético. Não tem uma carga magnética. As fontes dos campos magnéticos não são cargas, são correntes. Legal? Então, essa aqui é conhecida como a lei de Gauss. Para
magnetismo. Lei de Gauss para o magnetismo. Beleza, vamos para as outras duas. Aí depois a gente viu uma outra equação que ela dizia o seguinte. A integral de caminho agora, não mais de área, de E escalar dl, certo? Então a integral num caminho fechado, isso era igual a menos uma derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. dt. E aí, o que essa equação está dizendo? Pode falar? Por favor. A variação do fluxo cria um campo elétrico na região. Exatamente. Sempre que você tiver uma variação do fluxo magnético no caminho fechado, você tem aí uma geração, né, uma produção de um campo elétrico induzido nesse caminho fechado. Beleza? Isto é conhecido como a famosa lei do senhor Faraday, ou a lei da indução eletromagnética, né? Você pode produzir campo elétrico através da variação do fluxo magnético. Lei de Faraday. Lei de Faraday. Muito bem. E aí existe a simetria dos campos eletromagnéticos, que é o seguinte. Ora, se você variar o fluxo magnético, você produz campo elétrico. Então isso quer dizer que se você, de alguma maneira, variar o fluxo elétrico também, você vai produzir um campo magnético. Só que a produção do campo magnético, aqui para a gente, até onde a gente viu, ela é simplesmente dada pela lei de Ampère, beleza? Que é o caminho fechado de BdL é igual a μ0 I. Então, a fonte do campo magnético é a corrente elétrica, lei de Ampère. Lei de Ampère. Então, a fonte do campo magnético é a corrente elétrica, dado pela lei de Ampère, e a fonte do campo elétrico é a carga elétrica, dado pela lei de Gauss. Tudo bem? Vocês estão vendo que já de cara está faltando um termo aí. Por quê? Porque se você varia o fluxo magnético, você tem um campo elétrico induzido, então, por que não aparece o contrário? Você tem uma variação do fluxo elétrico e isso produzir um campo magnético induzido. Cadê esse termo? Esse termo ele ainda não tinha aqui nas equações, tá? Esse conjunto de 4 equações ainda está incompleto, porque ainda falta esse termo. Então, essas equações, elas representam muitos fenômenos magnéticos, mas não todos. Não todos. Tá bom? Foi daí que o Maxwell, ele quando introduziu esse termo que está faltando, e aí ele conseguiu sistematizar essas 4 equações nas 4 equações do eletromagnetismo, e essas 4 equações ficaram conhecidas como as equações de Maxwell. Por quê? Porque ele conseguiu, no trabalho dele, integrar essas 4 equações. Ele conseguiu trabalhar com essas 4 equações de maneira que o que vocês vão fazer lá em teoria eletromagnética, de uma certa maneira? Vocês vão pegar essas 4 equações e vão misturar elas, beleza? Aí vocês vão definir algumas coisas do tipo de corrente, vocês vão ter ali uma equação de continuidade da carga, vocês podem ter ali as magnéticas, né? Tudo olhando para essas 4 equações, que depois as 4 equações de Maxwell. Tá travando. Estou te falando. A gente não tá te ouvindo. Mas o vídeo tá ruim. Repete aí, professor, um pouquinho. Tá meio cortado aqui. Acho que ainda tá cortando. Ele tá travado, tá congelado a tela.
meu tá piscando e apagando. Minha internet aqui deu um pico aqui, ó. Tá descendo, tá melhorando. Todo mundo calmo. Rapaz, melhorando. Ó, já estamos no nível decente já. Tá bom aí agora pra vocês? Melhorou. Já tá ruim? Não, Tá melhorou. bom, tá né? bom. Bom, agora ficou bom. Repete essa parte, por favor. Então tá. Então, olha só. No trabalho do Maxwell, o que ele fez? Ele conseguiu integrar todas essas equações e através da mistura aí dessas equações, substituindo uma na outra tal, ele conseguiu encontrar equações de continuidade de carga, ou seja, ele tem uma equação para conservação da carga, encontrou uma equação para propagação dos campos eletromagnéticos. E o que é isso? É a luz, que é uma radiação eletromagnética. Então, o conjunto das equações que, individualmente falando, elas têm nome de pessoas específicas, quando você representa elas quatro de uma forma única, né, de uma forma concisa, você tem o que a gente chama de equações de Maxwell. Tudo bem? Então, as equações de Maxwell nada mais são do que quatro equações que foram propostas por pessoas diferentes, beleza? Só que quando o Maxwell introduziu um novo termo e, através das quatro, ele misturou elas no trabalho dele e justificou todos os fenômenos eletromagnéticos possíveis e vistos na natureza, então a gente refere-se a essas equações como equações de Maxwell. Ele fez mais ou menos, galera, o que Newton fez, tá? Newton, lá na Idade Média, ele não fez nada sozinho. Ele pegou várias ideias que já existiam. O Galileu mesmo já tinha a ideia da inércia, beleza? Já tinha ali um pouco da ideia do momento linear, beleza? Só que o que Newton fez? O Newton pegou essas ideias todas e sistematizou em 3 pacotinhos fechados, que a gente chama de 3 leis de Newton. Tudo bem? Então, aqui o que o Maxwell fez? Ele fez algo parecido. Ele pegou 4 ideias do eletromagnetismo como um todo, fechou em 4 equações, são 4 leis, beleza? E aí, então, justificou todos os fenômenos eletromagnéticos através disso. Só que, de novo, tá faltando. Só como curiosidade aí para vocês e para a própria camisa do Pedro, quando vocês transformam essas equações aqui em equações diferenciais, vocês têm que aplicar o teorema de Stokes e o teorema da divergência, beleza? E essa integral aqui, ela vira um divergente, certo? Essa integral aqui, ela vira um divergente também. Essa equação, que é uma equação de linha, ela vira um rotacional. Beleza? Ela vira um rotacional. Ixi, eu tô misturando as notações, né? Bom, enfim. Aqui uma hora eu escrevo vetor com barra dupla, outra hora eu escrevo com seta. Tá bom? Então, e aí as letras que aparecem na sua camisa, o Pedro, que é um D e um H, é porque é o seguinte: existem as equações de Maxwell no eletromagnetismo aplicadas ao vácuo, pode crer, e aplicada na matéria. Na verdade, o campo magnético é o H, tá bom? O campo magnético é o H. Só que quando você está no vácuo, o campo magnético, ele, junto com a indução magnética, são a mesma coisa. Porque no vácuo você não tem magnetização do material, né? Não tem material para ser magnetizado. Então, por isso que a galera escreve sempre com o B o tempo todo. Lá em teoria eletromagnética, vocês vão trabalhar mais com a letra H. A mesma coisa acontece com o D, tá? O D, ele está associado ao campo elétrico. Tudo bem? É só essa diferença aí quando você for olhar para sua camisa e ficar se perguntando o que são essas coisas. Tá bom? O J que aparece aí é a densidade de corrente. Esse J está associado ao I, né? Porque o J é o I dividido pela área, de alguma maneira.
Muito bem, então deixa eu escrever algumas palavrinhas aqui do coração para vocês. É o seguinte. Então, ó, apesar de explicar vários fenômenos, as equações acima não contêm um termo. Que é o termo referente ao campo magnético induzido, que foi o que eu falei para vocês, né? Ao campo magnético induzido por variações do fluxo elétrico. Ou seja, cadê esse cara aqui, ó, a lei de Faraday, aplicada ao campo magnético? Cadê o dφ do campo elétrico dt igual a uma integral de linha do campo magnético? Tá faltando esse cara, né? Tá faltando então a simetria deste carinha aí. E esse carinha aí, ele vem, é o termo que falta, é o termo que o Maxwell introduz. Beleza? E aí a gente dá um nome desse termo, que é o termo referente à corrente de deslocamento. Corrente de deslocamento. Que é mais ou menos o seguinte. Aqui, ó, esse bichinho aqui. Então, imagina um capacitor, galera, com duas placas paralelas, beleza? Duas placas paralelas. E aí, existe uma corrente elétrica entrando nessa placa do lado esquerdo. Quando essa corrente elétrica entra na placa do lado esquerdo, o que ela faz? Ela começa a depositar cargas positivas sobre essa placa, né? E aí, por indução, você induz cargas negativas do lado direito, na outra placa. E isso produz, então, um campo elétrico aqui dentro, né? À medida que essa corrente ela vai depositando carga, o campo elétrico vai só crescendo, vai só crescendo, vai só crescendo. Então, você tem aí um aumento do fluxo elétrico dentro dessa região, Quando a corrente zerar, quer dizer, então, que seu capacitor, ele conseguiu armazenar a maior quantidade de cargas possível, certo? O campo elétrico aqui dentro da região fica constante, né? A gente vai ter um campo elétrico uniforme, e a corrente vai a zero, certo? Nesse momento, galera, o que nós vamos ter? Não tem campo magnético. Por que não tem campo magnético? Porque não tem corrente, a corrente zerou, o campo magnético, o campo elétrico aqui dentro ficou constante,
E do lado de cá, a corrente zerou também. Se eu não tenho corrente, eu não tenho campo magnético. Foi mal. Só que, o que acontece? Enquanto o seu capacitor está carregando, você tem aqui ó, uma variação da corrente, certo? E variação de corrente elétrica produz um fluxo também, um fluxo magnético. E o fato de ter corrente elétrica já tem um campo magnético. E aí você pode calcular o campo magnético usando a lei de Ampère, né? Então, nesse círculo fechado aqui, ó, existe um campo magnético produzido por essa corrente. Só que, do lado de lá, a mesma coisa. Se você fizer aqui a lei de Ampère, você vai ter um campo magnético num caminho fechado ali, em volta do fio. Aí você pensa, velho, pô, quer dizer então que existe campo magnético do lado esquerdo, existe campo magnético do lado direito, e no meio do caminho o campo magnético simplesmente desaparece? Que diabo é isso? E aí quando os caras foram medir o campo magnético aqui dentro, encontraram um campo magnético. Aí fala assim, pô, mas como que encontraram um campo magnético se não tem corrente? Não tem corrente, de fato. Mas existe, enquanto existe um depósito de cargas aqui, existe uma variação do campo elétrico, um DEDT. Por quê? Porque se eu estou aumentando a quantidade de carga, eu estou aumentando o campo. Se eu aumento o campo, eu aumento o fluxo, não é isso? Então, esta variação do campo elétrico, de alguma maneira, vai produzir o campo magnético, e é esse termo que está faltando nas nossas equaçõezinhas lá, que ainda não são as equações de Maxwell. Tá bom? Então, a ideia agora é o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Enquanto o capacitor é carregado, o campo elétrico entre as placas aumenta, né? Aumenta de intensidade. E aí, dessa forma, galera, a gente vai poder manipular um pouco as equações, ó. Desta forma. O que nós conhecemos aí da parte que diz respeito aos capacitores? Eu sei que a carga armazenada na placa positiva é dada pelo produto da capacitância vezes a diferença de potencial. Isso nós sabemos. Como eu tenho aí dentro um campo elétrico alinhadinho, né, bonitinho, considerando isso, a gente tem a equação E vezes D é igual à diferença de potencial. Pode crer? E ainda nós sabemos que o C, para capacitores planos, é ε0 A sobre D. Tá bom? Com isso, a gente pode misturar tudo da seguinte maneira. A minha carga, Qzinho, ela vai ser... Ó, no lugar do Czão, eu coloco ε0 A D. No lugar do V, eu coloco E vezes D. E vezes D. E aí a gente vai ter o seguinte. Esse cara morre com esse cara. Meu Qzinho vai ser igual a ε0 A vezes E. Pode crer? Só que esse produto carga, ou esse produto área vezes campo, está associado a quem? Ao fluxo. Então, Q vai ser simplesmente ε0
vezes o fluxo elétrico. Muito bem. Mas, olha só, vocês concordam comigo que enquanto o capacitor está carregando, eu tenho uma variação de carga do lado de cá? Se eu tenho uma variação de carga do lado de cá, do lado esquerdo, eu tenho que ter uma variação de alguma coisa do lado direito, né? Porque eu vou ter que derivar os dois lados em relação ao tempo. O epsilon é uma constante, então eu não tenho variação dele. Isso quer dizer que quem está variando na brincadeira é o fluxo elétrico. Então, olha só, percebam, à medida que a carga é depositada, eu tenho uma variação do fluxo elétrico dentro daquela regiãozinha lá. Tudo bem? Vamos derivar os dois lados, então? Deixa eu escrever aqui, ó. A gente pode escrever assim, ó. Porém, a quantidade de carga na placa é proveniente da corrente elétrica. Não é isso? Da corrente elétrica no fio. Então, vamos lá. Vamos derivar aquela equação. Eu vou ter que dq dt vai ser igual a um ddt de ε0 vezes o fluxo elétrico. Legal. Bom, galera, só que o que acontece? O lado esquerdo, dq dt é a corrente elétrica, certo? O lado direito vai ser um ε0 vezes uma taxa de variação do fluxo elétrico em relação ao tempo. Não é isso? Então vamos voltar para o desenho. Olha só, existem duas correntes aqui nessa história. Existe uma corrente elétrica que passa pelo fio. Aparentemente, essa corrente desaparece, porque aqui no meio do caminho não tem corrente elétrica. Não tem, simplesmente não tem corrente elétrica. Por quê? Porque eu tenho espaço vazio aí dentro. Legal? E essa corrente volta a aparecer do lado direito. Então, é como se eu tivesse uma espécie de perda de continuidade. Né? Existe corrente de um lado, existe corrente do outro, mas no meio do caminho a corrente simplesmente desaparece. Simplesmente desaparece. Mas, ora, nós sabemos que as coisas não podem simplesmente desaparecer. Elas não podem desaparecer. Então, tem que existir uma comunicação entre as partes do lado de fora e o lado de dentro. Tudo bem, galera? Então eu não, né? É associado a esta região aqui do meio uma corrente fictícia, onde a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai, tá bom? E aí o nome que deram a essa corrente fictícia é chamada corrente de deslocamento. Não é uma corrente propriamente dita, mas ela está associada com essa variação do fluxo aí dentro. Então, deixa eu tirar esse negócio aqui daqui. Então, o que acontece? Esse lado de cá, ele está falando sobre a corrente no fio, certo? E esse lado de cá, ele está falando de uma coisa que está acontecendo entre as placas. Então, ele está comunicando dois lados diferentes, tá certo? Para a gente colocar todo mundo do mesmo lado,
eu vou igualar isso aqui a uma corrente. Olha só, galera. É uma espécie de corrente que está entre as placas. E eu vou chamar essa corrente de ID. Beleza? Essa corrente ID, ela vai ser chamada aqui para frente de corrente de deslocamento. Rapidão, só para ficar claro. Essa corrente aqui, ó, é a corrente no fio. E esta parte aqui é a parte que representa a variação do fluxo entre as placas. Tá bom? E aí, para então conectar a corrente no fio com uma espécie de corrente entre as placas, que isso aqui também é entre as placas, chama-se isso de corrente elétrica para dar uma conservação da corrente elétrica. Diga. Professor, e tipo, lá no capacitor, ela vai estar na mesma direção do que o campo? Fala de novo. Ela vai estar na mesma direção do lá no capacitor, do que o campo A elétrico? corrente de deslocamento? É. Ela vai estar na mesma direção do campo elétrico. Exatamente. Mas lá não passa carga? Não passa nada e tudo? Não passa nada. Ela é tipo uma forma matemática? É isso. É uma interpretação física de uma coisa que acontece dentro das placas. Dentro das placas não tem fluxo de elétrons. Não tem. Não tem. Mas tem alguma coisa ali que está produzindo campo magnético naquela região. E mais, se eu tenho uma corrente que entra, eu tenho que ter uma corrente que sai. Mas não tem fluxo de elétrons. Então a gente dá o nome de uma coisa que acontece entre as placas como também uma espécie de corrente. Aí chamou-se isso no contexto histórico de corrente de deslocamento e a gente continua usando esse termo até hoje. Beleza? Mas é aquele esquema. Não tem fluxo de elétrons naquela região. Não tem. Mas o que tem lá dentro? Tem uma variação do fluxo elétrico. Perceba que a coisa faz sentido, por quê? Se o seu capacitor ele ficar em equilíbrio, ou seja, se ele se carregar completamente, essa corrente do lado de cá, ela zera. Se a corrente do lado de cá, ela zera, ela para de acumular carga no capacitor. Se ela para de acumular carga no capacitor, o campo elétrico lá dentro fica constante. Isso quer dizer que eu não tenho mais variação do fluxo elétrico. Tudo bem? Então as coisas elas são conectadas. O lado de fora das placas e o lado de dentro das placas, elas estão conectadas. E a gente conecta isso através de quem? Desse acúmulo de cargas nas placas. Esse acúmulo de carga é proveniente dessa corrente elétrica, não é isso? E isto está produzindo uma variação do fluxo elétrico entre as placas. Simetria, justamente. Faz sentido, Pedro? Ah, então, tipo, não é o elétrico que está passando, e sim o campo. Sim, o campo. Exatamente. Que loucura, cara. E sim, o campo. E aí perceba que existe uma comunicação, né? Porque a corrente que chega aqui, ela é igualzinha à corrente que sai depois. E por que aqui dentro, então, a corrente é zero? Se tem uma corrente antes e uma corrente depois, e no meio tem uma quebra de corrente, não faz sentido. Então, o que nós estamos chamando de corrente pode não ser uma definição completa de corrente. Então, daqui para frente, a gente vai pensar que corrente elétrica pode ser tanto um fluxo de elétrons, um fluxo de cargas, como também uma variação do fluxo elétrico. Então, se eu tiver variação do fluxo elétrico, eu também posso interpretar isso como uma corrente elétrica. Por quê? Porque a natureza está me mostrando isso. Que louco! Então, nós somos enganados.
A natureza nos enganou. Exatamente. E aquele esquema, né, velho? O que a gente. A única regra que nós temos, nós que eu digo assim, seres humanos tentando entender as coisas, é olhando a natureza, bicho. Não tem o que fazer. A gente olha a natureza, tira nossas conclusões e faz um modelo matemático para aquilo. Se em algum momento a gente olhar para a natureza de novo e ela nos der outras informações, a gente tem que dar um jeito de conectar o modelo matemático que já funcionava com essa nova informação. Tem que dar essa conexão. E aí que ficou fácil fazer essa conexão. Por quê? Porque você pode olhar agora para o campo magnético, perceba, eu posso olhar agora para o campo magnético produzido por esta corrente ou para o campo magnético produzido por esta corrente, a corrente de fora ou a corrente de dentro. Beleza? E aí, deixa eu pegar a figurinha aqui, que ela vai ficar mais... vai deixar mais claro. Antes de pegar a figurinha, o que acontece? Se você mede o campo magnético fora das placas, você encontra um valor do B aqui. Beleza. E aí faz todo sentido, porque nessa região, quem produz esse campo magnético é a corrente elétrica. Show de bola. Se você mede o campo magnético do outro lado, você encontra um valor, e esse valor, se você medir na mesma distância, né, aqui e aqui, você vai encontrar inclusive o mesmo valor, porque é a mesma corrente, certo? E faz sentido, porque tem uma corrente elétrica aí. Agora, se você tentar medir o campo magnético aqui dentro, vamos supor que você mede na mesma distância em relação a esse eixo aqui, ó, você vai encontrar um campo magnético também. E o pior, com o mesmo valor. Por quê? Porque lembrem que fonte de campo magnético é corrente elétrica. E o que é corrente elétrica daqui para frente? Tanto pode ser uma variação de carga, quanto pode ser uma variação de fluxo. E os dois têm que dar o mesmo resultado. Certo, galera? Então, vamos escrever isso. Portanto, existe um campo magnético na região entre as placas placas. Beleza? E a gente pode associar esse campo magnético da seguinte maneira. Dado por... De acordo com o ampere, eu sei que a integral de caminho fechado do campo magnético do campo magnético é μ0 vezes 1i. Né? E eu estou chamando esse i agora de i de deslocamento. Só que esse deslocamento está associado à equação lá de cima. Então, a gente vai junto tudo e escrever assim, ó. BDL é igual a μ0 vezes o ID lá em cima. Olha aí o termo que estava faltando. Olha só. Olha a lei Tudo de se Faraday. completa. Tudo Olha se pra lei. completa. Tudo se completa. Olha para a lei de Faraday, que é a lei da indução. A lei que é a lei Maxwell. Travando. Oi? Tá travando.
Repete de novo, Tá senhor. gravando? Fala de novo essa parte. Eita, velho. Falo. Deixa eu só esperar a situação dar uma melhorada aqui. Ó, vai travar de novo. Aí, agora tá caindo. Não tá melhorando. Eita, miséria. O Harrison, enquanto a gente tá parado aqui, não tem nada, né, no Halliday sobre isso. Ele só juntou as equações, colocou num pedacinho do livro e é isso. A gente que lute. Não, ele faz uma discussão. Ele faz uma discussão lá sobre isso, sim. Não sei se porque o meu é velho, mas só tem metade de uma página falando. Ah, é? Calma, vamos dar uma avaliada nisso jazinho. Melhorou aí o sinal? Tá rodando bem? Parece que sim. Agora tá bom, professor. Então, olha só. Olha para esta equação e compara com esta equação, a 3. Compara com a 3. Eu vou repetir a 3 aqui, depois eu apago ela. A 3, ela dizia assim, integral de E escalar dl era igual a menos dφ dt. Só que você quer um φ do B, né? Então, olha como agora eu tenho um equivalente ao campo magnético, certo? Aqui eu tinha o campo elétrico era induzido por uma variação do fluxo magnético. Aqui agora eu tenho um campo magnético sendo induzido pela variação do fluxo elétrico. Então tudo começa a se fechar. Agora eu tenho uma equação que é simétrica à equação da indução de Faraday. Por isso que essa equação agora ela vai ser chamada de lei da indução de Maxwell. Porque foi ele que apresentou esse pedacinho aí. Lei da indução de Maxwell. Pronto. E aí agora, galera, quando a gente esse termo lá nas equações, naquela outra equação, a gente vai ter as equações de Maxwell completas. Tá, só para ilustrar. Aqui. Então é exatamente isso aqui que está acontecendo, galera. Ó, você tem na região entre as placas um campo elétrico. Esse campo elétrico é proveniente do acúmulo de carga nas placas, pode crer. Se esse campo elétrico estiver crescendo ou diminuindo, você vai ter um campo magnético dado nesse sentido aqui. Por quê? Porque tem que acompanhar o sentido do lado de fora. Se do lado de fora o campo magnético obedece à regra da mão direita, que é aquela que você coloca o dedão na direção do fio e fecha a mão, certo? Você vai ter aqui dentro o campo magnético também seguindo esse padrão. Né? Não pode ser o contrário. Então você vai ter o campo magnético girando em torno do campo elétrico. Olha só, você aí dentro, galera, só tem campos. Você tem uma região apenas com campos, certo? Você vai ter apenas o campo elétrico para a direita e o campo magnético girando nesse sentido aí, eu posso chamar de sentido horário, em relação a esse campo elétrico central. Percebam que se o campo elétrico inverter de sentido, o campo elétrico agora for para a esquerda, aí o campo magnético ele inverte de sentido também. Beleza? Ele está associado, então, ao campo elétrico dentro dessa região aí entre as placas. Então, deixa eu tirar esse cara daqui. Então, a lei de Ampère
A lei de Ampère pode ser generalizada, expandida, né? Tanto faz. Pode ser, vou botar assim, ó, expandida na forma e agora a gente junta tudo, tá, galera? A gente junta o seguinte. Quem é, então, a integral de B escalar dl? Olha para a equação 4. B escalar dl é igual a μ0 vezes I. Sem problema algum. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos expandir e colocar o segundo termo, μ0 vezes ID, que é a corrente de deslocamento. Tudo bem? Porque a gente se completa. Agora eu posso ter o campo elétrico sendo produzido pela corrente elétrica, de fato, ou pela corrente chamada corrente de deslocamento. Tudo bem? E aí agora sim, com esse termo a mais e as outras equações, eu tenho o conjunto das equações de Maxwell. Vamos aqui enumerar elas? Só que eu vou enumerar da seguinte maneira, ó. Eu vou colocar assim, equações de Maxwell. Porque agora com essas equações, galera, tudo se fez luz. Era o termo que faltava para justificar todos os fenômenos eletromagnéticos e conseguir substituir uma equação dentro da outra e encontrar, cara, várias respostas aí para o mundo eletromagnético. Por isso que foi conhecido como equações de Maxwell. Parece que o cara levou toda a fama, né? Pois é, que safado. O cara levou toda a fama depois que todo mundo fez a sua parte individual. Parece que o cara levou toda a fama. Nada se cria, tudo se copia. Agora, o lance é o seguinte, você vê que mesmo você chama de equações de Maxwell, quando você escreve as equações de Maxwell, você coloca o nome individual de cada uma, né? Aí você tem equações de Maxwell, 4. Beleza, essa aqui é a lei de Gauss, essa aqui é a lei de Gauss para o magnetismo, essa aqui é a lei de Ampère, essa aqui é a lei de Faraday. Então, as equações de Maxwell, na verdade, são formadas por leis escritas por outras pessoas. O Maxwell fez apenas o quê? Levantou o cartaz. É, tipo isso. O que o Maxwell fez? Ele aumentou um termo e, no seu trabalho, no trabalho que ele escreveu, um tratado sobre eletromagnetismo, ele conseguiu usar essas 4 equações em conjunto para descrever os fenômenos eletromagnéticos. Porque até então, o que acontecia? Quando a galera estudava o eletromagnetismo, usava essas equações em separado. Tipo, esse fenômeno aqui eu vou usar a lei de Gauss. Esse fenômeno aqui eu vou usar a lei de Ampère. O Maxwell não. O Maxwell, ele pegou essas 4 leis e juntou elas todas. E aí é o que vocês vão fazer lá em teoria eletromagnética. E aí, quando ele juntou todas, ele percebeu que outras coisas que não eram tratadas como fenômenos eletromagnéticos são fenômenos eletromagnéticos. Por exemplo, a luz. A luz, até então, cara, se você olha para as equações a equação de Gauss, de Ampère, né? Essas equações, elas não tem como você associar a luz ali dentro. Não tem como. Mas nós sabemos que a luz é uma radiação eletromagnética. E cadê essas equações da radiação eletromagnética que não estão dentro nem da lei de Gauss, nem da lei de Faraday, nem da lei de Ampère? Cadê? E foi a grande contribuição do Maxwell. Ele conseguiu unir as equações todas, as leis de Gauss, a lei de Ampère e a lei de Faraday, e com a união dessas leis, ele conseguiu escrever uma equação para a radiação eletromagnética, ou seja, uma equação para a luz. Por isso que a luz, ela só é percebida, né, ela só é teorizada, por isso que a gente chama de teoria eletromagnética, quando você junta todas essas equações numa só.
né? Ou mistura duas delas numa só, enfim. Por isso que isso aqui tudo é conhecido como equações de Maxwell, porque agora você consegue ter a explicação desde aquele âmbarzinho sendo atritado na pele de carneiro e atraindo pequenos corpos, a você ter corrente elétrica mudando a direção de uma bússola, a você ter ímãs permanentes que podem se atrair ou se repelir, dependendo da posição que você coloca, até a luz que você vê chegando do sol. Tudo bem? Por isso que o cara aí recebeu muita fama com essa sistematização, essa união das leis individuais de cada um desses caras. Tudo bem, galera? Então, assim, eu tô querendo convencer vocês que ele não só levantou um cartaz, ele foi bem longe. Não, o cara é foda, O cara é foda, beleza. Convenci, então tô satisfeito. Então vamos unir essas equações aí de Maxwell. Deixa eu pular pro lado de lá, porque né, aqui não vai caber. Hora da verdade. Tan, tan, tan. Pronto. E eu vou escrever as duas formas, tá? Assim, não as duas formas diferencial e integral, mas é porque existem duas maneiras de olhar para as equações de Maxwell, que são as equações... Vou botar assim, ó, equação... de Maxwell. Eu vou separar assim. Primeiro eu vou colocar as equações de Maxwell com fonte. O que é isso? São as equações de Maxwell com cargas e com correntes, né? Que são as fontes do campo elétrico e do campo magnético. Então, a primeira equação é a lei de Gauss, eu vou agora, não preciso mais numerar. Então, a lei de Gauss, E escalar dA, é igual a carga sobre ε0. No vácuo, tá, galera? Deixa eu também colocar aqui essa observação. Porque quando você estuda essas equações na matéria, aí é um pouco mais esquisito porque você vai ter indução na matéria, beleza? Você vai ter que ver a susceptibilidade magnética da matéria. Então, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, aqui é só no vácuo. No vácuo. Tá? Essa aqui, então, é a lei de Gauss. Opa. Vamos botar elas, depois eu dou o nome a elas. A lei de Gauss do magnetismo. Vai dar 0. Eu tenho a lei de Faraday, integral de E escalar dl, vai ser igual a menos dφ b dt. E agora, a lei de Ampère estendida. O que é a lei de Ampère estendida? É a lei de Ampère, que dá μ0i, mais a outra parte, que é μ0. Hoje eu vou colocar assim, ó, ε0 dφ dt. Tá bom? Então, agora você vê a simetria da coisa. Eu posso ter produção de campo elétrico, olha só. Eu posso ter a produção de campo elétrico através de cargas elétricas? Posso. Eu posso ter a produção de campos magnéticos através de cargas magnéticas? Não. Então, existe aí uma espécie de quebra de simetria entre os dois campos, né? Um é produzido por carga, o outro não tem carga. Tudo bem? Mas, então, como é que eu produzo campos magnéticos? Bom, campos magnéticos são produzidos por correntes. Ok. Bom, mas campos elétricos também podem ser produzidos por variações do fluxo magnético. Também podem ser produzidos por variações do fluxo magnético. Então, são as duas formas de produção de campo elétrico. Ou por carga, lei de Gauss,
ou por variação do fluxo magnético. Beleza. E o campo magnético? Ora, o campo magnético também, ou eu produzo ele por corrente elétrica, ou eu produzo ele por variação do fluxo elétrico. E aí as coisas todas se fecham. Show? Vamos dar nome, então, a essas equações aqui. Ó. Vou botar de verdinho. Essa aqui, então, é a lei de Gauss. Sozinhas, cada uma delas explicam um determinado fenômeno, né? Juntas, elas explicam todos os fenômenos, inclusive aqueles que não são explicados individualmente por elas. Isso aqui vai ser a lei de Gauss. Para o magnetismo. Show? Essa aqui, então, é a lei de Ampère. Desculpa, a lei de Faraday. Lei de Faraday. E agora, essa última, ela mudou um pouquinho de nome, ficou conhecida como lei de Ampère, que era, né? E aí acrescenta o nome do homem, Ampère Maxwell. Coulomb olhando essa palhaçada. Cadê eu, né? E pra ele é que nem aquele mesmo. Eu sou uma piada pra você. O Gauss ali sozinho, ele tipo, caraca, de boa, de boa. Sacanagem. Olha que bonito. Essas são as equações de Maxwell, então. Na forma integral. Na forma integral. Se você retirar as fontes, vamos colocar aqui agora 2. Sem fontes. Aí você fala, uai, professor, como assim sem fonte? Uai, você tem a fonte, né? Então, por exemplo, você tem, sei lá, o Sol. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. E aí o Sol, ele emite luz, né? Que é uma coisa que as equações de Maxwell, as equações antes sozinhas, elas não justificavam. Se você pegar uma parte aqui do espaço vazia, no vácuo, você não tem fonte. Não tem fonte. Mas tem radiação. Então, aqui dentro tem campos elétricos, aqui dentro tem campos magnéticos, mas não tem fonte. Nessa região não tem fonte. Por quê? Porque eu só tenho aí campos elétricos e magnéticos. Então, eu posso ter campos elétricos e magnéticos mesmo sem fonte? Posso. O que é isso? Uma radiação eletromagnética. Como que as equações de Maxwell se comportam nessa região aí sem fontes? Basta você pegar a carga elétrica e jogar para zero, né? E aí, quando você faz isso, a lei de Gauss, ela se junta à lei de Gauss do magnetismo, a gente pode escrever tudo numa equação só, né? E escalar dA é igual a zero, certo? Que também vai ser igual a integral de B escalar dA. Legal? Porque a carga é zero, não tem fonte. Aí, o que acontece com as outras duas? A equação daqui da de Faraday, ela não muda, né? Por quê? Porque a lei de Faraday não apresentam fontes. Então, eu posso escrever aqui E escalar dL vai me dar menos dφ dt dφ. E a outra equação, olha como agora fica bem simétrico, né, cara? Fica bem bonitinho. A equação de Ampère e Maxwell,
ela vai perder o termo de corrente elétrica por conta de carga. Então, ela vai ficar apenas assim, ó, integral de B dl fica dada apenas pelo último termo, I0, ε0, d, phi, dt. Ok? E aí, se você misturar essas duas equações, essas duas últimas principalmente, você pode encontrar algo do tipo assim, ó. Vamos ver se eu lembro. Você pode encontrar, sei lá, na direção X, vamos supor. Você vai encontrar uma coisa do tipo D2 dx2 isso é igual a 1 sobre 1, não, ε0, algo assim, tá? 0 d e d. Acho que aqui é uma segunda derivada também. E o que é isso, bicho? Isso é uma equação de onda. Se você olhar lá na parte de ondas, acho que é o campo elétrico que aparece aí mesmo. Se você olhar na equação de ondas, você vai ver que existe uma derivada espacial, uma derivada temporal, certo? E a sua função que representa a onda, ela entra aqui, ó. Então, isso aqui é uma função que representa uma onda elétrica. O que é isso? É um campo elétrico que oscila no espaço, se propaga na direção X, legal? E tem uma velocidade. Esse termo aqui, galera, está associado à velocidade da onda. Beleza? E ele está associado com o seguinte, aqui tem que aparecer 1 sobre V ao quadrado, né? Então, você tira aqui o V ao quadrado, ele é igual a 1 sobre ε0 e 0. E aí, bicho, quando você tira a raiz, você encontra 1 sobre a raiz de ε0 e 0. E isso vai dar os famosos 3 vezes 10 à oitava, aproximadamente, né? Metros por segundo. Quando a galera, então, né, que foi o trabalho do Maxwell, quando ele mexeu com essas coisas e descobriu isso, ele descobriu, então, que a radiação eletromagnética se propaga com a mesmíssima velocidade da luz, com a mesma velocidade de, por exemplo, campos, sei lá, radiações térmicas, beleza? A mesma velocidade de radiações térmicas. Então, começou-se a desconfiar que a luz era uma onda eletromagnética, radiação térmica era uma radiação eletromagnética. Tudo bem? Por isso que essa parcela de contribuição aqui, ó, ela é muito importante. Porque juntou fenômenos que até então não tinham sido juntados, como parte da teoria eletromagnética. E aí, galera, tudo isso aqui formou-se uma revolução, tá? Uma revolução, porque depois disso tudo aqui, o homem passou a dominar e construir tecnologias usando eletromagnetismo. Tudo que você tem na sua casa hoje é baseado nessas 4 equações. Tudo, galera. Porque tudo que você tem de tecnologia na sua casa usa como base corrente elétrica. Então, usa como base campos elétricos e campos magnéticos. E radiação eletromagnética. Então, o seu Wi-Fi aí da sua internet é uma radiação eletromagnética. O seu celular recebe uma radiação eletromagnética. O sol esquenta a gente com uma radiação eletromagnética. Tudo bem? Então, toda a nossa existência hoje, ela é baseada em radiação eletromagnética. Ou seja, nas equações de Maxwell. Bom demais, né? Claro que a mecânica quântica, ela vem, né, depois, e ela tem muito dela sendo usado no nosso dia a dia, mas não é tão fácil de enxergar. Não é tão fácil de enxergar. O eletromagnetismo, não, você vê, cara, assim, estampado no seu dia a dia. Estampado.
E aí, só uma provocação aqui que eu falo para vocês, é o seguinte, cara. Poder entrar no mundo moderno, bicho, foi uma das grandes... Caiu da cadeira por quê, bicho? Tá emocionado. Eu tava aqui, eu caí aqui. Essa parte da radiação, né? Quando estava escrevendo as equações aí. Essa foi a grande contribuição do Maxwell. E ela só foi possível quando isso aqui, ó. Esse termo aqui. E eu vou deixar uma provocação aqui para vocês que... Coitado do Pedro. Vai ficar agoniado agora até o próximo semestre. Ah, não, Rara, você não faz isso, não. Você quer matar a gente do coração mesmo. Ô Pedro, essa velocidade que aparece na equação aqui da onda, por exemplo, quando você pega uma equação de onda do tipo D2F, né, dx2, é igual a 1 sobre v quadrado, D2F, dt2, vocês vão fazer isso lá em TE, tá? Vocês vão abrir as coisas e vão chegar nessa equação. Essa velocidade que aparece aqui, lembrem que velocidade física depende do referencial. Pera só um pouquinho. Peraí, professor, começa de novo aí. Calma. Calma aí. Caraca, tem hora que a internet dá uns picos sinistros aqui, cara. Acho que foi agora. Vai, pode ir. Tá melhorando. Eu vou reiniciar esse modem daqui a pouquinho. Então, ó, de novo. Quando vocês escrevem uma equação de onda, qualquer, tá? Uma equação de onda genérica, e ela apresenta esta configuração, esse termo aqui é o termo de propagação da onda, que é a velocidade. Só que vocês sabem que toda velocidade é uma medida física que depende de quem? Do referencial. Era isso que você ia falar? Sim. Do observador, né, no caso. Exatamente. Então, por exemplo, quando você pega uma onda numa corda, você está medindo essa velocidade, é a velocidade de propagação dessas ondas na corda, em relação a, por exemplo, aqui, ó, a parte fixa, né? Então, as ondas viajam em relação a essa parte fixa e vão embora. Aí, quando você pega o diabo da radiação eletromagnética e ela te dá uma velocidade, a pergunta ela é lógica. Essa velocidade é em relação a quem? Aí danou-se. Porque a radiação eletromagnética... Oi? A fonte, ué. É em relação à fonte? Não é não? Pois é, o problema é que não é. Quando você mede, por exemplo, imagina que aqui está uma fonte de luz. E aí, você tem dois referenciais. Vou colocar aqui, ó, um referencial 1 e um referencial 2. Vamos supor que você está aqui no referencial 1. Então, você se considera parado, né? E aí você está vendo, por exemplo, a fonte vindo em sua direção, enquanto o R2, o referencial 2, está fugindo de você. Beleza? Você esperaria que você medisse a velocidade da luz que chega até você como sendo a velocidade da luz mais a velocidade da fonte, né? Você esperaria isso porque é isso que diz a mecânica clássica. Só que isso não funciona. Na hora que você mede esta radiação, você mede a velocidade dela como sendo c. O outro cara também vai medir c. Beleza. Aí você fala, não, peraí, deixa eu ir para o seu referencial aí, jovem. Aí você vem para cá, para esse referencial. Para esse referencial, o que você está vendo? O que você está vendo? Você está vendo a fonte vindo. Na verdade, você está vendo a fonte parada, né? Porque você estava viajando junto com a fonte, então você está vendo a fonte parada.
e você está vendo esse cara viajando para lá, ó. Né? Você mudou de referencial, então, mantendo a mesma física, é isso que vai acontecer. E aí você vai medir a radiação vindo dessa fonte. E vai dar o mesmo valor para os dois. Cara, fizeram vários e vários experimentos. Chegaram à conclusão de que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais e não depende da velocidade da fonte. Isto é a base, é o pilar da teoria da relatividade do senhor Einstein, que vocês vão ver só semestre que vem. Ah, não acredito que o senhor fez isso com a gente. Pois é, sacanagem. Dá um spoiler aí, professor, né? Dá um spoiler aí, o que vai acontecer e tudo lá. Ah, vai acontecer muita coisa, cara. Inclusive, você vai perder a noção de que o tempo é uma coisa igual para todo mundo. Só uma delas. Essa é uma das consequências desta teoria da relatividade. O tempo pode passar diferente para cada um dos referenciais. Mas eu vou deixar a emoção para o semestre que vem. Gente, que loucura. Não é, velho? E o pior, bicho, e o pior. Não faz sentido porque nós não estamos sobre um determinado limite, que vocês vão ver que é o da velocidade, né? E essas consequências, elas não são lógicas para o nosso ponto de vista como ser humano. Mas quando você faz testes na natureza, você vê que tudo isso é de fato comprovado. Mesmo sendo uma coisa maluca. Tudo isso é de fato comprovado. Bom, vamos lá. Então, ó, capítulo 32, tá? Já são 9h30, cara. Eu vou deixar a parte dos materiais magnéticos para a próxima aula. E aí a gente pode fazer algum exercício agora sobre isso, né? Que é esse aqui, ó, o magnetismo e os elétrons, tá? A gente faz isso na próxima aula, rapidinho. Faz alguns exercícios e Zé Fini. Mas eu quero ver aqui os exercícios, ó. Pronto. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Vocês podem já começar a fazer esses exercícios, não tem problema nenhum. A maioria desses exercícios, inclusive, de alguma maneira, vocês já fizeram, tá? Lá nos primeiros capítulos do livro, porque, cara, a lei de Gauss para campos magnéticos, vocês sabem, vocês já viram, né? Os campos magnéticos induzidos são os novos caras agora, que a gente vai mexer com eles. A corrente de deslocamento é novo também, é brincadeira nova, que a gente vai começar. Vou fazer um exercício desse cara aqui pra gente agora. Bora fazer esse 21 aqui, ó. Tá bom? Aí vocês podem ir tentando fazer. A corrente de deslocamento, vocês já sabem quem é, né? É aquela ideia da derivada do fluxo elétrico. O que mais? Aí para ímãs permanentes e o magnetismo dos elétrons, a gente vai discutir um pouquinho na próxima aula, porque é onde eu vou falar da propriedade magnética dos materiais. Então, tentem resolver, nessa semana aí, essas 29 primeiras questões. Elas são bem legais. Tá? Muitas ideias aqui vocês já passaram por elas, especialmente aquelas do começo. Tá? Mas a coisa nova que tem não é nada de muito novo, na verdade. É apenas um termo matemático diferente. Tá, bora fazer aqui, ó, 21, e aí a gente fecha a aula de hoje. Curte só. Ele está falando da densidade de corrente de deslocamento não uniforme. A figura 3230, vamos lá nela jazinho, mostra uma região circular de raio 3 centímetros
existe corrente de deslocamento já para fora do papel. O módulo da densidade de corrente de deslocamento é dado por JD, isso aí é a densidade de corrente, 4, que é uma constante, que multiplica 1 menos Rzinho sobre Rzão, em que Rzinho menor que Rzão é a distância do centro da região. Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente de deslocamento em R igual a 2 e depois em R igual a 5. Perceba que em R igual a 5, galera, você está fora da região, né? Porque a região vai até 3 centímetros. Até 3 centímetros. Então vamos lá nessa figura 3230 e vamos ver o que ela está querendo dizer. Essa aqui é a figura 3216. Oxente. 3230 mesmo? 21. Deve ser, né? 25. 28. Ah, tava aqui, olha ela aí. Sim. Sem vergonha. Beleza, então deixa eu voltar na 21 aqui. Então, capítulo 32, exercício 21. Pronto, tá aí. Bom, então, ele diz que nessa região, galera, tem um campo elétrico, vamos lá, ó. Ele diz que mostra uma região circular de raio 3, na qual existe uma corrente de deslocamento dirigida para fora do papel. Essa corrente de deslocamento dirigida para fora do papel, então, vai ser o nosso campo elétrico, tá? Vou representar aqui, ó, um campo elétrico dirigido para fora dessa região. Pode crer? Ele fala que o raio Rzão é de 3 centímetros, beleza? E ele fala também sobre esse J aí, que é o 4, 1 menos Rzinho sobre Rzão. Então, tá tudo no sistema internacional. JD, que é a densidade de corrente. 4, 1 menos Rzinho sobre Rzão. Beleza. O que isso quer dizer na prática, galera? Quer dizer que este campo elétrico aqui dentro não é constante, né? Ele não é constante, inclusive, espacialmente. Existem regiões mais intensas e regiões mais fracas, que é definido por esse J aqui, ó. Esse J define a corrente, a densidade da corrente de deslocamento. Legal? Então, o que você vai fazer? Cara, você sabe que não tem corrente aí, né? Aquela corrente tradicional que você está acostumado, não tem. Não tem. Mas você vai tratar como se tivesse. Porque não deixa de ser uma espécie de corrente elétrica. Então, você vai usar a equação de Ampère e Maxwell, BDL, é igual a μ0, né, vezes ID, que é a corrente de deslocamento, e vai tratar como se existisse aí uma corrente de deslocamento. Então, vamos pegar aqui um caminho fechado. Deixa eu pegar aí, um como caminho, não tem outra corrente, você considera como se ela fosse zero, né? Daí vai sobrar só a corrente de deslocamento. Perfeito. Perfeito. Obrigado, é isso aí. Vamos botar aqui, ó, de rosa em sua homenagem. Aê! Então, vamos escolher aqui uma região, né, um caminho, uma superfície amperiana, que você pode agora chamar também de maxwelliana, de raio R. Beleza? E como o campo magnético está para fora, vocês acham que o campo magnético nessa região gira no sentido horário ou anti-horário?
Eu acho que gira anti-horário. Exatamente. Porque você vai aplicar a regra da mão direita. Né? Exatamente. Como se fosse uma corrente, né? Então, aqui, ó. O campo magnético faz isso. E aí o raio... Vou chamar de Rzinho, esse raio aqui, ó. Muito bem. Então, vamos lá. Ele pede para você calcular essa corrente de deslocamento, ou campo, na primeira situação em que o Rzinho é menor do que o Rzão. Primeiro ponto, você precisa calcular essa corrente de deslocamento. Tá? Essa corrente de deslocamento, galera, ela vai vir dessa ideia bem aqui, ó. Beleza? Essa ideia é bem aí. Por quê? Porque eu vou tratar isso como se realmente fosse uma corrente, que é uma integral de J escalar dA. Certinho? Então, ó, ID vai ser uma integral de 4 que multiplica 1 menos R sobre Rzão, que multiplica dA. Quem é o dA? Bom, dA de uma superfície circular, né? A gente já sabe fazer isso, não precisa ficar mais batendo cabeça. Vai ser isso, 2πr dr, e nós vamos integrar de 0 até Rzinho. Então, vamos lá. ID, vamos só ajeitar as coisas aqui. As constantes ficam 4πr, né? 4, não, 8, né? Tem um 2 ali. Então, 8. πr não é constante, então 8π. Integral de 0 a R. Beleza? De quem? Na hora que o R entrar, ele vai ficar assim, R quadrado, desculpa, R menos R quadrado. R menos R quadrado sobre Rzão, integral de dr. Cara, integrar isso é moleza, né, galera? E como vai de 0 a R, a gente já pode colocar, inclusive, os limites. Fica assim, ó. ID é igual a 8π, que multiplica. Integral de R. R ao quadrado sobre 2. Então, já estou colocando de 0 a R, porque o 0 não vai fazer diferença. Menos R ao cubo sobre 3. Então, R cubo sobre 3 Rzão. Pronto. Essa é a nossa corrente de deslocamento. Aí, o que ele quer? Vamos ver lá no problema? O módulo do campo magnético produzido pela corrente de deslocamento. Então, vamos atrás agora do campo magnético. Já sei quem é o I. Vamos atrás do campo magnético. O campo magnético, vou colocar a equaçãozinha dele. De acordo com a lei de Faraday, de Ampère, é B escalar dl vai ser o I0 vezes ID. Então, vocês estão vendo que vocês vão lidar da mesma maneira como vocês lidavam antes, cara, sem tirar nem pôr. A diferença é que agora o que você está chamando de corrente não é um fluxo de carga. Mas a forma como você vai tratar ele é como se fosse, é como se você estivesse fazendo a conta lá do começo do... É o campo elétrico. Exatamente, vai ser o nosso campo elétrico. Então não vai fazer muita diferença. Aqui, ó, o B continua sendo constante, né, no círculo. Então eu posso fazer a integração já assim. O dl, ele vira o caminho circular, 2πr. O lado de lá fica μ0 vezes o id, que é 8π, que multiplica R2 sobre 2, menos R3 sobre 3Rzão. 3Rzão. Pronto. Aí o que ele quer? Ele quer que você calcule o campo no R igual a 2. Bora já simplificar aqui. Ó. Esse π vai morrer. Esse Rzinho vai cancelar com o Rzinho de lá, né? Então aqui, ó, esse Rzinho vai embora com esse Rzinho, embora com aquele Rzinho de lá.
E esse 2 vai embora com esse 8. No final das contas, nós vamos ficar com 4. O π foi embora. Então fica só 4 no 0. Certo? Aqui fica R sobre 2 menos R ao quadrado sobre 3R. É isso, né? É isso. Bom, dá para a gente fazer a conta rápida aqui, ó. B é igual a 4 vezes miséria, 4π, 10 a menos 7. Rzinho é 2 centímetros, então fica 2 vezes 10 a menos 2 sobre 2 menos, vamos botar o quadrado logo, ó, 4 vezes 10 a menos 4 sobre 3, e o Rzão é 5 vezes 5, 10 a menos 2. Beleza. Então aqui vai ficar B é igual a 16π vezes 10 a menos 7 vezes... Bom, ali vai dar 10 a menos 2 menos 4 dividido por 15. 4 dividido por 15 dá 0,27. Então, menos 1 vai ficar 0,73 vezes 10 a menos 2. Pode crer? Então, isso vezes π vezes 16. Certo? Isso. Poxa, o Rzão não é isso não, né? O Rzão é 3, galera. Foi mal. É 3. Aqui vai dar diferente. Então, aqui é 4 dividido por 9. 4 dividido por 9. 0,44. Menos 1, porque esse 2 aqui vai embora. 0,55. Aí, assim, vezes 16 vezes π. 28. Então, vai ficar B é igual a aproximadamente 28 vezes 10 a menos 9 Tesla. Ou B é igual a 28 nanotesla. Pronto. Aí agora ele vai pedir o campo fora. Então vamos mudar aqui de coisinho. Ele quer agora numa região R maior que Rzão. Beleza? O que vai acontecer quando você fizer a integração ali do I, galera? Porque olha só. Agora, nossa, deixa eu colocar a figurinha aqui. Vai ser o campo de fora do condutor, né? O campo Exatamente. de corrente fora do fio, né? Que é o B cai pelo 1 sobre R, né? Justo. Então você vai ter agora... Ô, cacete. O campo elétrico aqui, ele continua girando nesse sentido, né? Só que agora ele está mais longe, ele está fora. O raio agora é esse. O raio agora é esse. E quando você for fazer essa integração agora aqui, ó, cadê? Esse ID, você vai integrar de 0 a Rzão. Então, no fim das contas,
nós vamos colocar Rzão no lugar desses Rzinho aqui, ó. Tá vendo? Essa vai ser a diferença. Então, o nosso ID, já vou colocar logo aqui, ó. ID, ele é igual, era um 8π, que multiplicava, no lugar do Rzinho, vai entrar um Rzão. Por que vai até o Rzão? Porque só existe corrente até o Rzão. Né? Esta região aqui, ó, não tem campo elétrico. Beleza? Se não tem campo elétrico, não tem a que a gente chama de corrente de deslocamento. Então, a gente só vai integrar até o Rzão. Não interessa o tamanho do Rzinho para fora. Aquela integral só vai até Rzão. Beleza, galera? Então, fica Rzão ao quadrado sobre 2, menos... Aí tinha um Rzão ao cubo sobre 3 Rzão. Aqui fica ID 8π, que multiplica R quadrado sobre 2, menos, aí vai dar R quadrado sobre 3. Bom, aqui a gente vai poder subtrair, né, os dois termos. Isso aqui vai dar 8π vezes. Galera, aqui vai dar 6. 6 por 2 dá 3, e 6 por 3 dá 2. Então, 3 menos 2 é 1. E aí vai ficar, então, R ao quadrado. Aqui. Simplificando 8 com 6. 8 com 6 dá 4 terços. Então, eu tenho 4 terços de π R ao quadrado. Beleza? Olha como a corrente de deslocamento muda. Né? Tem que tomar cuidado nesses limites de integração aí. Bom, agora para calcular o campo, já vou direto, né? Aqui eu tenho B, dl é igual a μ0 vezes id. Aí sim, essa integral do B, galera, ela vai até Rzinho. Por quê? Porque eu estou calculando o B nessa linha rosa. Tá bom? Esse B na linha rosa é devido ao que está dentro. O que está dentro só vai até Rzão. Mas eu quero os efeitos disso na linha rosa. Então, essa integral vai de 0 a Rzinho. Então, aqui fica B vezes 2π Rzinho é igual ao μ0 vezes id, que é 4 terços de π Rzão ao quadrado. Tá? Cuidado para vocês não confundirem esses Rzinhos com Rzões aí. Bom, aqui, ó, 2π. Aqui tem um 4π, sobra um 2, né? E o Rzinho vai dividindo. Então, B, no final das contas, fica 2 terços de π não tem mais, de μ0 R ao quadrado sobre Rzinho. Legal? Esse aí vai ser o nosso B final. Vamos calcular ele? π 10 a menos 7. Rzão é 3, então fica 3 vezes 10 a menos 2. Quadration. Sobre Rzinho. Agora sim, esse Rzinho é o 5. Então, bora. Bom, tem um 3 aqui, pode ir embora com um dos 3 aqui, né? Um desses 3 ao quadrado aqui, pode ir embora. Então, ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 dividido por 5 dá 4,8. 4,8 vezes π dá 15,08, aproximadamente. Então, 15,08 vezes 10 elevado, ó, menos 7, aí vai ter o menos 4 e o menos 2. Então, esse aqui vai dar menos 9 de novo. Tesla. Ou
15,08. Opa, nanotesla. Certinho, meu povo? Certinho. Já tava fazendo as contas aí pra mim de novo, né, Renato? Eu nem tinha visto. Tava, mas aí teve uma ali que foi pra Nárnia, daí eu falei, deixa quieto. Foi pra Nárnia? Deu, tipo, menos 48, aí eu só deu, tipo, 26. Oxi. É porque eu faço a conta de um jeito que faz sentido na minha cabeça, pode não ser o caminho que você fez, mas no final vai dar as mesmas coisas. Ah, não, ali o seu deu 28, o meu tinha dado menos 48. Foi, enfim. Tu quer qual, o Pedro, pra você bater foto? A do quadro. Postar no Instagram. É. Esse. Faz uma pose na cadeira. O cachorro não gostou, não. Aê! Foi? Senhores, então, seguinte, vocês vão passar aí a semaninha fazendo os exercícios do 1 até o 29, pode crer. Terminou os exercícios, tentem fazer assim o máximo que vocês puderem. Eu sei que vocês estão ocupados com ótica, mas vão fazendo. Na próxima aula, então, eu falo de magnetismo dos materiais, tá bom? Faço alguns exercícios e aí a gente finaliza o nosso curso. Aí a gente vê se a gente faz a prova na semana que vem ou se eu espero mais uma aula para a gente fazer exercício, se vocês tiverem muitas dúvidas. Beleza? Se você quiser, pode parar a gravação aí, senhor Pedro. Vou parar aqui, então.